Quando o Lula voltou ao governo em 2023, ele disse que não ia ter aumento de imposto, tá? Ele falou que não ia aumentar imposto para o povo, que o povo estava seguro, estava tudo certo. Mas o que eu vou mostrar aqui nesse vídeo é justamente o contrário, tá? Vocês vão ver que em 3 anos, né? Agora a gente começando o quarto ano do governo Lula, Lula 3 no caso, ele já aumentou, ou pelo menos criou, né, imposto por 27 vezes, tá? Eu vou te mostrar exatamente quando ele criou, qual imposto ele criou e onde isso afeta, né? Quem está sendo afetado por esses impostos que ele criou. Tudo com dado oficial, tá? 100% oficial. Bom, seja muito bem-vindo ao meu canal, o canal Endro Palma Ponto de Vista. Antes de a gente ir para o vídeo, né? Vai ser um vídeo bem interessante, eu vou falar bastante coisa aqui, mas primeiro de tudo, se inscreve no canal, tá? Se inscreve, acho que é muito importante agora nesse começo, onde eu comecei meu canal, agora em 2026, que você se inscreva, porque me ajuda, né, a primeiro a mostrar que o conteúdo está valendo a pena, né, que o meu investimento, que eu estou investindo, meu tempo, né, meu conhecimento para trazer informação para vocês está valendo a pena. E segundo, porque você me ajuda muito também, então já faz isso, tá? Já se inscreve, deixa o seu like e depois você comenta também, tá? Vamos falar sobre esse assunto aqui nos comentários, beleza? Bom, bora pro vídeo de hoje então, e a gente vai falar sobre, né, o governo Lula, o governo Lula 3, né, o terceiro mandato do governo Lula, e desde que ele assumiu o mandato lá em 2023, né, como ele tem lidado com o aumento da arrecadação, essa necessidade dele de aumentar a arrecadação. Obviamente, ele tem um propósito com isso, né, de que são os programas sociais, então ele quer aumentar, os programas sociais, ter mais programas, isso ajuda muito ele, principalmente na parte, né, de garantir voto, né, mas ele tem essa premissa, a gente já viu isso bastante nos governos do PT, tá. Então, ele começa o ano lá, né, começa o mandato dele lá em 2023, falando de um rombo fiscal, tá. O governo anterior, que foi o governo do Bolsonaro, passou pela pandemia, então, né, teve uma série de alterações de certa forma, nessa parte de impostos, tá. E o Lula com esse discurso forte de que tinha um rombo fiscal, de que ele precisava, né, arrecadar mais e refazer todos os erros, né, que o Bolsonaro tinha cometido, então ele vem, né, preparando aí um pacote de movimentações de mudanças, tá. E vocês vão ver que, assim, logo no comecinho ele já fez isso, tá. Já no primeiro ano, então lá em 2023, ele já teve os primeiros 11 aumentos de impostos, tá. 11, só em um ano, só em 2023. Então, vamos começar pelo primeiro de todos, que foi bem no comecinho mesmo, em janeiro, se eu não me engano, de 2023, que foi, né, não foi um aumento de certa forma, né, mas a gente vai falar sobre os combustíveis, tá, os impostos de PIS e COFINS federal, né, sobre os combustíveis. Basicamente, o que aconteceu foi que lá no governo Bolsonaro, tá, ele fez, ele diminuiu o imposto, tá. Era por conta da pandemia, então ele precisava fazer, né, tirar o imposto para voltar a fortalecer a economia e tudo mais, sim, vários fatores em relação ao governo dele, mas logo de início o que a gente viu foi o governo Lula, né, reonerando parcialmente esses impostos de gasolina e etanol, então, né, ele acaba com a desoneração que o Bolsonaro tinha feito. Então, só para você entender, né, o PIS e o CONFINS, pensa assim, ele é o imposto federal que está embutido em quase tudo, tá? Só que no combustível, quando você vai lá e pede, né, o seu recibo, a sua notinha fiscal, você vê lá claramente quanto do valor que você está pagando para pôr combustível no seu carro, né, é relativo a PIS e COFINS, tá? Então pensa que antes, né, antes de 2023, antes de começar janeiro de 2023, o que a gente tinha, né, o que o Bolsonaro havia feito era, perdão, na verdade, antes de 2022, antes do Bolsonaro ter feito esse ajuste, né, a gente tinha um imposto de 69 centavos por litro só de PIS e COFINS, tá? Isso para gasolina. Aí, Bolsonaro foi lá em março de 2022 e zerou esse imposto, o imposto federal. Então, de 69 centavos foi para zero, não tinha mais esse imposto federal. Tem outros impostos, claro, né? Mas esse federal, né, saiu. O objetivo, claro, né, da época ali do Bolsonaro era segurar a inflação e baixar o preço do combustível pós-pandemia, no auge ali, de certa forma, da pandemia, né? No auge para a queda da pandemia, tá. Então quando o Lula assumiu em 2023, basicamente o que ele falou foi que, né, essa isenção que o Bolsonaro fez,
seria temporária, tá, que ele ia começar a tirar, essa isenção que ele fez e voltar com o imposto. Então, basicamente, em março de 2023, o Lula faz a reoneração parcial, tá, ele não volta o imposto ao total do que era lá antes de 2022 de 69 centavos. O Lula volta ali em março de 2023 para 47 centavos, tá. Ele não voltou tudo de uma vez, né, não voltou lá para o que era, mas ao mesmo tempo o imposto deixou de ser zero, né, que foi o que o Bolsonaro tinha feito logo no finalzinho ali, tá. Primeiro ponto. Então, vamos para o segundo imposto. O segundo imposto foi a exportação de petróleo, tá, e esse imposto foi temporário, ele não existe mais, né, o Lula perdão, o Lula fez ali, como uma medida para tentar arrecadar mais, mas viu que não deu certo e acabou desistindo. Mas basicamente, pouquíssima gente percebeu, né. Mas ali também já dava para entender o que seria o governo Lula com essa, né, essa vontade imensa de aumentar imposto. Então, basicamente, ele criou um imposto sobre a exportação de petróleo cru, tá. Por que o petróleo cru? Porque é aquele petróleo que ainda não foi refinado, ainda não virou combustível, ainda não virou um milhão de coisa, tá. É o petróleo ali na raiz mesmo, digamos assim. Então, basicamente, ele criou um imposto de 9,2% sobre o petróleo importado, tá. Então, o Brasil ele não cobrava nenhum imposto para exportar, né, para mandar petróleo para fora. A ideia era vender lá fora, ganhar em dólar, né, e a gente ganha dinheiro aqui para o Brasil. Mas o governo disse, né, basicamente a ideia do governo foi: "Ó, as petroleiras elas estão lucrando muito, né, o petróleo está caro, então se o petróleo está caro e as petroleiras estão ganhando, né, então dá para a gente ganhar um pouquinho mais. Foi aí que nasceu essa taxa de exportação, tá. Então lá em março de 2023 ele anunciou esse imposto e foi temporário, ficou válido só até junho, tá. Mas basicamente é como se você vendesse alguma coisa para fora do país e aí o governo cobra um pedágiozinho ali, ó. "Ah, você vai vender para fora? Então você tem que pagar isso aqui também para mim", tá. Mesmo sendo, né, temporário esse imposto, ele aumentou a arrecadação do governo, né, e acho que mostrou um fator muito importante de que, quando falta dinheiro, a primeira reação do governo é criar imposto, tá. Posto número 3, créditos tributários. Crédito tributário, só para você entender, tá, vamos falar em linguagem bem simples aqui, ele é um desconto que a empresa tem no imposto porque ela já pagou antes, tá. O imposto que ela já pagou, ela vai consegue descontar depois de outros impostos. Então funciona mais ou menos assim, ela paga o imposto, né, numa etapa, e ela usa esse imposto que ela já pagou como crédito para pagar menos depois, né. Então, imagina uma padaria, tá, bem basicão, uma padaria, ela compra farinha por R$ 100. Então, essa farinha que ela comprou, ela já pagou R$ 10 de imposto da farinha, tá. Aí, quando ela vende o pão, né, já usou a farinha, está vendendo pão, ela deveria, né, pagar mais R$ 20 de imposto, certo? 10 lá da farinha, mais 10 do próprio pão que ela está, né, repassando agora, está pagando, né. Só que como ela já pagou os R$ 10 da farinha, então basicamente o que a lei permitia, né, é que ela usasse isso como crédito para diminuir o imposto no valor total do pão. Então, ao invés de pagar R$ 20 de imposto para vender o pão, ela paga só 10, entendeu? Basicamente porque 10 já foram, né, de certa forma, pagos ali na compra do insumo. Então, imposto devido era de R$ 20, só que tinha um crédito lá da compra já com imposto de 10, então você abateu e paga só 10. Basicamente, o que que o governo entendeu? Que já não era mais assim, essa regra já não estava dando certo. Então, o que que eles falaram? Que, basicamente, nesse exemplo, vamos pensar que a padaria pagou R$ 10 ali de imposto, né, na farinha, e aí agora, ao invés dela conseguir abater esses 10 no pão que ela vai vender, ela vai abater só metade, vai abater só R$ 5, entendeu? Basicamente isso. Então, foi básico, o governo Lula fez, basicamente foi diminuir esses créditos, principalmente no PIS e no COFINS, tá. Basicamente, o governo mudou a regra e falou: "Ó, esse pedacinho de imposto aqui que você usava como crédito, né, na compra do seu insumo, agora não vale mais. Agora você vai ter que assumir esse custo aí também, ou você aumenta o preço do pão e repassa para o consumidor", né. E a gente sabe que, no final das contas, quem vai pagar isso somos nós, consumidores, não adianta, né. Acho que o grande detalhe desse imposto em específico é que
ele é um aumento invisível, né, você tira o desconto, muda a regra, né, a arrecadação o governo recebe mais, o pão fica mais caro, né, e ninguém sabe exatamente: "Ah, mas qual imposto aumentou?". Não aumentou, né, você só tirou, uma vantagem, um desconto que tinha ali antes. Quarto imposto, os fundos offshore, tá. Ele é um imposto que o governo, né, anunciou como sendo: "Não, agora a gente vai taxar os milionários, bilionários, né, quem mora na cobertura, não sei o quê". Mas na verdade a gente vai ver que não é bem assim, tá. Basicamente esses fundos offshore, eles são investimentos, que pessoas, né, de alta renda normalmente, né, aplica dinheiro em offshore, usa, né, dessa essa ferramenta das offshores, mas basicamente a regra era de que o imposto só era pago, né, sobre esses fundos de offshore, lá na frente quando você fosse tirar o dinheiro da offshore, tá. Então você investiu, agora eu vim investir 100.000, vou tirar esses 100.000 lá da minha offshore, aí você pagaria o imposto. O que o governo fez em 2023 foi basicamente mudar a regra, então, o que que o governo falou? Que agora esses fundos, né, eles passam a pagar imposto de renda. Então, todo ano, mesmo que o seu dinheiro esteja lá no fundo, você vai ter que pagar imposto de renda sobre ele, tá. Basicamente isso, e aí a alíquota passou a ser, né, de 15% sobre os rendimentos. Então, todo ano agora você vai ter que declarar seus rendimentos e pagar 15% em cima do que você ganhou lá do seu dinheirinho investido em offshore, tá. Então, basicamente assim, o imposto, ele deixou de ser pago lá no final, né, quando você tira o dinheiro, e virou anual, de certa forma. Bom, mesma coisa, né, se repete um quinto imposto aí de certa forma, mas para fundos exclusivos. Então quem, né, investe em fundos exclusivos, então mesma história, vai ter que pagar anualmente agora esses 15%, em relação ao lucro, tá. Basicamente é isso, os rendimentos que você tiver com esse fundo. Sexto imposto é o IPI sobre armas e munições, tá. IPI, o que que ele é? Nada mais é do que o imposto sobre produtos industrializados. Tudo que a indústria fabrica, né, existe a indústria tem que pagar o IPI, né, é o imposto em cima disso. Então, não só quando é fabricado, mas também quando é importado, né, quando a gente traz alguma coisa para o Brasil, também tem que pagar IPI, né, quem estiver trazendo. Então, o que a gente via é que muitas vezes esse imposto era baixíssimo, ou era até zero, né, não tinha, o IPI, para muito tipo de arma, muitas munições, né, principalmente as brasileiras ali. O governo decidiu foi que não, agora não mais, agora o IPI sobre armas vai ser de 55%, tá. E sobre munição para essas armas vai ser de 25%. Ou seja, lá da fábrica já está saindo muito mais caro, né, você que, queria comprar ou quer comprar uma arma, né, desde 2023 você vai ter que pagar muito mais caro por isso. É simples, tá, se uma arma custava lá 10.000 antes desse aumento do IPI, agora só de imposto ela pode ganhar ali brincando R$ 5.000 de imposto, você vai ter que pagar 15.000 nessa mesma arma, tá. Mesma coisa em relação à munição. Também teve um aumento e é direto lá na fábrica, e a fábrica vai repassar esse custo e vai ficar tudo, já ficou, a gente está falando em 2026, então já ficou tudo mais caro. A ideia do governo, basicamente, né, o que o governo dizia é que o propósito de você aumentar o IPI, né, de arma e munição é para você desestimular, né, o acesso a armas. Então você ter menos gente querendo comprar arma, querendo comprar munição, tá. Mas não deixa de ser aumento de imposto, consequentemente aumento de arrecadação para o governo, tá. Item 7, juros sobre capital próprio, tá, o famoso JCP, tá. É um aumento de imposto que praticamente quase ninguém percebe, né, porque ele pesa mais na economia em si do que, né, no bolso ali das pessoas de forma perceptível, tá. O JCP basicamente ele é o juros sobre capital próprio, tá. Ele é uma regra que permite que as empresas, elas, passem dinheiro para os sócios dela, ao mesmo tempo abatendo esse valor do imposto da empresa, tá. Então esse mecanismo não tem nada de legal, ele já existe há muito tempo, há décadas, tá, sempre foi legal. O que o governo Lula fez foi limitar esse abatimento, tá. Então, a empresa ia passar tanto para o sócio, e aí, por consequência, ela abatia isso de imposto, agora não, agora tem um teto para isso, tá. Então a empresa ela continua pagando imposto, mas ela perde, né, parte do desconto que ela tinha antes por estar passando o dinheiro
para os sócios, né, e os sócios ali pagariam o imposto de renda, mas, agora a empresa tem que pagar, também. Então, na prática, o imposto não subiu, né, o que subiu foi só a conta ali da empresa, que agora não vai conseguir abater tanto imposto, igual fazia antes, tá. Então, é como se você tivesse um desconto fixo no seu imposto e agora você não tem mais. Então, só para vocês entenderem, então vamos resumir esse assunto. Sem a JCP, basicamente o que a empresa pagaria seria o imposto de pessoa jurídica e a contribuição social do lucro líquido, tá? Imposto federal é o que as empresas já estão acostumadas, tá? E aí o sócio recebe o dinheiro depois, né, isento de certa forma, porque a empresa já pagou, todo esse imposto. Mas com a JCP, né, o que é vantajoso para as empresas é de que ela deduzia desse valor, desse repasse para os sócios o imposto. Então o sócio, né, quem está recebendo o dinheiro vai pagar o imposto de renda normal lá da pessoa física, os 15% nesse caso, né, e o governo acaba arrecadando bem menos do que os 34% que seria a somatória, né, do imposto de renda da pessoa jurídica e o CSLL, a contribuição social do lucro. Consequentemente, né, o governo não gosta, então vamos fazer isso, vamos acabar com isso e fazer com que o imposto volte, né, aí para o governo e que seja a maior alíquota possível. Então, ao invés de 15% do sócio ali, né, que o sócio recebia e repassava para o governo, agora volta a ser 34% da somatória, né, que as empresas vão ter que pagar, tá. Bom, consequência disso, básica, né, a empresa pagando mais imposto, então ela investe menos, contrata menos e repassa preço para o consumidor. Não adianta, essa é a regra, tá. Posto número 8, CARF, tá. Ele é um aumento de imposto que ele não é, né, uma taxa, mas ele é mais uma mudança de regra também, tá, assim como o anterior que a gente falou aqui. O CARF nada mais é do que ele é um conselho onde as empresas recorrem quando elas discordam de uma cobrança de imposto, imposto federal, né, então, a empresa acha que esse imposto está errado, o cálculo está errado, e aí ela vai, né, recorre ao CARF, e o CARF ele é como se fosse um tribunal, né, administrativo, e que tem uma parte, né, representando o governo, né, a receita para arrecadar, e outra parte representando as empresas, os contribuintes, quem está ali pagando esse imposto. Então, basicamente, quando você tem, uma disputa, vamos pensar que você tem 4 pessoas de um lado, 4 pessoas do outro lado. E na maioria das vezes, o que acontecia é que a empresa, né, apresentava o lado dela, o CARF, o governo, apresentava o lado dele, e aí, né, a decisão do CARF em si, desse conselho como um todo, era de que se deu empate, se os 4 votos aqui com os 4 votos aqui decidiram que, o lado da empresa está defendendo os 4 votos defendendo a empresa e o lado do governo, os 4 votos defendendo o governo, então basicamente entendia que: "Opa, se deu empate é porque a empresa está certa, então ela vai pagar menos imposto". Basicamente essa era a regra, tá. Só que agora o que que o governo Lula fez, né, ele mudou e falou: "Ó, se der empate, né, se você tiver 4 pessoas apresentando na sua empresa que o imposto está errado e eu tiver 4 pessoas no governo falando que o imposto está certo, quem ganha é o governo". Tá. É isso, de maneira bem simples. Então é um jogo empatado que antes o benefício, né, deu empate, quem ganha era a empresa, o acusado, agora, né, no empate quem ganha é o próprio governo. Então, o governo, né, cria essa cria essa disputa e se der empatado, pô, o governo está ganhando. Então, basicamente agora as empresas têm que convencer, né, a parte do governo de que não, esse imposto está injusto, que é bem difícil de acontecer, né. Então assim, não parece aumento de imposto, mas é, porque na verdade o que acontece é que muitas empresas que antes calculavam um imposto mais baixo, na hora que chegar no CARF e houver essa disputa, elas vão ter que pagar, né, porque vai dar empate, elas vão ter que pagar. E assim, a gente acha que não, de muito dinheiro, a gente está falando de bilhões de reais, tá. Então não é uma alíquota ali que está mudando, né, mas a chance do governo de cobrar imposto maior aumenta muito. Então, consequentemente, é mais dinheiro indo para o bolso do governo. Consequentemente, as empresas precisam se preparar para isso, né, porque, já se prepararam, né, porque isso foi lá em 2023. Então, assim, ela precisa ter mais caixa, porque se o governo entender que ela tem que pagar mais imposto e ela empatar nessa disputa, o governo ganha e ela vai ter que pagar mais. Não tem mais desculpa, né. Recorrer ao CARF agora é algo até complicado, de certa forma. Então, vitória do governo.
Vamos lá, imposto número 9 foi a base de cálculo do PIS e do COFINS, que a gente falou ali no primeiro, né, o imposto número 1 do vídeo aqui agora. Só que agora não falando de combustível, tá? A gente vai falar da base de cálculo do PIS e do COFINS. Basicamente, de cálculo do PIS e do COFINS, tá? Vamos falar agora de um aumento de imposto que quase ninguém percebeu, porque ele acontece na base de cálculo, tá? Base de cálculo é simples. Basicamente, é o valor em si, em cima do qual o imposto é calculado. Então, se a base aumenta, o imposto, consequentemente, aumenta, mesmo que a alíquota seja igual, né? Não mudou a percentagem percentual ali do imposto, tá? Então, pensa que assim, antes as empresas podiam retirar alguns impostos, como o ICMS ou algum outro, né, ali da base de cálculo do PIS e do COFINS. Agora ela não vai ter como fazer isso. Ela vai ter que incluir o ICMS para ela, né, nessa somatória para calcular em cima disso o PIS e o COFINS. Então, daqui você não tinha imposto sendo cobrado em cima de imposto, né? Pensa que a empresa ali, ela gera todos esses valores de impostos que ela tem que cobrar e calculava PIS e COFINS em cima disso. E agora, é, é claro, tirando alguns. E agora o que o governo Lula fez foi mudar essa regra e ela limitou, né? O governo limitou o que pode ser excluído da base de cálculo. Então, a sua base fica maior. Então, um produto lá que custava R$ 100 e você calculava de imposto para pagar de PIS e COFINS 80, porque 20 você já pagou em outros impostos, agora o governo vai falar, não, agora você vai ter que pagar sobre os R$ 100 mesmo, incluindo os impostos que você já pagou. Então, seu PIS e COFINS é calculado em cima de tudo, incluindo qualquer imposto que você já pagou ali, tá? Então, assim, a alíquota do PIS e do COFINS é a mesma, mas o seu imposto fica maior, né? Porque você está calculando em cima de um valor maior de produto, de certa forma. Então, assim, é outro aumento silencioso, né? Ninguém vê, você não está mexendo num percentual ali, a taxa não subiu, mas sua base de cálculo aumentou, consequentemente, você vai pagar mais imposto. Posto número 10, carros elétricos e híbridos. Basicamente, é um imposto que o governo criou, né? é, Falando que era para organizar, perdão, ele não criou, ele aumentou, né? Falando que era para organizar o mercado, mas o que a gente viu não foi nada disso, né? Porque por vários anos, os carros elétricos e os híbridos, eles tinham imposto zerado, né? Ou muito baixo. Imposto, os híbridos acho que muito baixo e os 100% elétricos zerado, alguma coisa assim, tá? Por quê? Porque a ideia era incentivar o consumo de tecnologia limpa, né? Parar as emissões de carbono, ter inovação, tá? Só que aí o governo decidiu acabar com esse incentivo, né? De pensar verde, digamos assim, e ele falou que ia voltar, né? O governo, e de fato voltou, com um aumento gradual do imposto de importação sobre carro elétrico e híbrido. Então, o que antes era zerado, começou lá em 10%, e aí depois subiu para 18%, e vai chegar até 35%, dependendo do tipo de carro. Então, assim, o governo disse que era para proteger a indústria, mas na prática é só aumento da arrecadação de novo, tá? Resumindo, quem vai pagar isso? Você que vai ter que comprar um carro e pagar mais caro. Então, posto número 11, painéis solares. O que a gente viu, tá, e durante muitos anos, eram de que os painéis solares e os componentes, né, a matéria-prima ali para fazer os painéis solares, eles tinham um imposto zerado. A mesma coisa, né? Energia limpa, trazer tecnologia e por aí vai. Só que de novo, o governo Lula falou: não, essa isenção está errada. Então agora a gente vai ter imposto sobre importação de painel solar, de componente de painel solar, e a alíquota vai ser de 10,8%. Né? O que, que aconteceu? Para você comprar esses equipamentos, trazer ele para o Brasil, ele já chega mais caro, né? Já entra aqui muito mais caro. De novo, papinho do governo aqui, vamos proteger a nossa indústria, vamos proteger o país. Mas, né, na prática, o que a gente vê é só nós, consumidores, pagando muito mais caro, às vezes, para ter um painel solar ali na sua casa, ter energia limpa, né? E pagando mais caro. Então, assim, esse foi o primeiro pacotão, tá, de 2023. Foram 11 impostos, tá? E que já mostrou claramente que desde o primeiro ano do governo Lula 3 a gente iria viver, né, esse ritual de aumento de impostos. E é exatamente o que vai acontecer em 2024, tá? A gente vai ter mais 8 aumentos de impostos em 2024, a começar pela reoneração dos combustíveis, né? Lembra que no comecinho do vídeo anterior eu falei que o governo ia aumentar gradualmente, né, a reoneração dos combustíveis. Então, basicamente, o que ele fez foi
agora em 2024, voltar o valor, né, para o patamar cheio, que era o de 69 centavos, que era o que tinha antes de 2022, antes do Bolsonaro ter tomado aquela medida. Tá? Então, basicamente, 69 centavos por litro de gasolina e 24 centavos por litro de etanol. Então, pensa que, né, lá atrás o Bolsonaro zerou, o Lula no primeiro ano voltou com parte desse imposto, 2024 voltou com o imposto total, tá? Primeiro, né, lá em 2023 eles falaram que era só para desfazer essa isenção, né, que o governo precisava de mais dinheiro. Mas agora a gente vê que é 100%, né, o governo querendo dinheiro a qualquer custo. Imposto número 13, fim de benefícios fiscais, tá? Esse, de novo, é um imposto que o governo fala que é só uma correção, tá? Mas, na verdade, o que a gente vê é acabou qualquer tipo de desconto, acabou qualquer tipo de benefício. Então, o que são esses benefícios? Quais são, né, esses benefícios fiscais? Basicamente, é quando o governo cobra menos imposto de algum setor, né, ou de vários setores, que é para incentivar aquele setor. Então, ele cobra menos imposto lá da indústria para incentivar, menos imposto do turismo para incentivar mais turistas para cá, tecnologia, comércio, enfim, são múltiplos setores, porque a ideia é gerar emprego, é ter investimento, é trazer gente para cá, é crescer, tá? Só que, né, o governo Lula, em 2023, perdão, em 2024, ele decidiu que ele precisava, né, acabar com esses benefícios ou reduzir para vários setores, tá? Para vários. Então, as empresas elas perderam, né, a isenção de alguns desses impostos, ou perderam até, né, de certa forma, o desconto que elas tinham e passaram a pagar o imposto cheio de novo, tá? E acho que um ponto importante, que vale a gente deixar claro aqui nesse vídeo, é de que a empresa ela não fica com esse custo, né? Ela sempre vai repassar. Então, o governo acaba chamando isso de ajuste, né? Ah, vou tirar um benefício ali porque a gente precisa arrecadar mais, vamos fazer esse ajuste, mas, né, para o empresário é aumento de custo, para o consumidor, então, nem se fale, porque o consumidor vai ter que pagar mais por tudo, né? Posto número 14, né? O famoso imposto da taxa das blusinhas, né? As blusinhas da Shopee, blusinhas não sei da onde. Se todo mundo sentiu, porque isso aí, ó, não foi só a ala lá de cima que foi afetada, não. Foi principalmente, né, classe média, classe baixa que foi afetada, tá? O que a gente tinha antes, para vocês entenderem, era de que compra internacional até US$ 50, tá? De pessoa física, não pagava imposto. Resumindo, tá? Até US$ 50 você tinha ali a isenção do imposto. E é por isso que muita gente, né, começou a comprar muito nesses aplicativos, porque barateia muito o custo, né? Principalmente quando a gente fala de China vendendo nesses aplicativos, a gente tem um custo muito baixo. Só que aí em 2024 o governo falou, ó, não vai ter mais isenção, não. Agora vocês vão ter que pagar imposto, sim, sobre essas compras, né, até US$ 50, e vocês vão pagar 20% de imposto, tá? É lógico, tem outros tributos, né, tem outros impostos também, depende do estado, porque daí são impostos estaduais e tudo mais, mas o imposto federal, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva falou, ó, 20%, tá? Para vocês importarem, trazerem alguma coisa para o Brasil. Ou seja, aquela sua blusinha que você comprava, né, baratinha lá na Shopee, não tem mais, tá? Ficou bem mais caro agora. De novo, né, o papinho do governo, não, vamos proteger o Brasil, proteger o nosso comércio, mas a gente sabe que quem antes comprava muito nesses aplicativos, nesses sites, agora está pagando bem mais por isso, tá? Acho que o principal é, esse imposto ele não caiu lá na classe milionária, nos bilionários, que é, né, quem o governo bate tanto, que é quem ele quer que pague mais imposto. Caiu sobre a galera, né, classe baixa mesmo, que era quem comprava muito nesses aplicativos. Tá? Vamos ao 15º imposto? A listinha tá grande, hein? PIS e COFINS, novamente, tá? Mas agora a gente falando de outros setores, tá? Basicamente, de novo, né, em 2022, o Bolsonaro ele reduziu a alíquota de PIS e COFINS para vários setores da economia, tá? Não só combustível, né? A gente viu já o combustível, já comentei ali com vocês, mas para muitos outros setores também. E aí, o Lula ele tentou reverter, né, essa redução do Bolsonaro em 2023 e não conseguiu, porque o Congresso derrubou. O Congresso falou: não, você não vai aumentar esses impostos, não, tá? Ou você não vai trazer eles para a alíquota que eles eram. Só que aí, né, em 2024, a discussão foi parar lá no Supremo Tribunal Federal, tá? E aí,
basicamente o STF decidiu que o governo podia sim restaurar essas alíquotas antigas, né, antes lá das decisões do Bolsonaro, e aí o PIS voltou a ser de 1,5, perdão, 1,65% e o COFINS voltou a ser de 7,6%. Então, se a gente soma os dois, a gente tem 9,25%, né, de imposto sobre o faturamento das empresas. Então, de novo, imposto subiu, quem paga a conta somos nós, consumidores. 16º imposto, esse é o imposto para as multinacionais, tá? Se você não sabe, uma multinacional basicamente é aquela empresa que atua em vários países ao mesmo tempo. Tem unidade aqui, tem unidade na Europa, tem unidade nos Estados Unidos, enfim, pode ter unidade no mundo inteiro, são as multinacionais, né? Durante muito tempo, por muitos anos, na verdade, né, essas empresas elas pagavam menos imposto porque elas usavam, de certa forma, algumas brechas, né? Elas mandavam o dinheiro para o país que tinha menos imposto, né, ou que tinha um imposto mais baixo, consequentemente, né, ela lucrava mais. E aí o que a gente viu em 2024 foi que o Lula passou a adotar uma regra internacional, tá? Basicamente, né, deixou claro que toda multinacional, absolutamente toda, tem que pagar pelo menos 15% de imposto sobre o lucro, tá? Não importa em qual país ela esteja. Então, para cada país que essa multinacional tiver, ela vai ter que pagar 15% de imposto. Essa regra, né, ela foi criada lá na OCDE, que basicamente OCDE, né, é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, tá? Basicamente ela reúne vários países, né, Estados Unidos, Alemanha, França, Japão, Brasil, para ter regras, né, de economia, regras de impostos, regras de relação de negócios entre esses países, tá? Mas voltando ao imposto, né, basicamente o que o Lula fez foi aprovar essa cobrança aqui no Brasil também. Então, se uma multinacional pagar menos do que 15% de imposto lá fora, o Brasil vai cobrar a diferença aqui, tá? Então, assim, não importa onde você declarou o lucro, né? Você declarou o lucro lá na China, o governo vai querer a parte dele. 17º imposto, as bets, as famosas casas de aposta online, né? Então, o que a gente via até pouco tempo atrás, é que essas plataformas, né, as bets, elas não tinham muita regra, né, e não tinha muita regulamentação também, era um negócio meio, né, meio a Deus dará. E o que a gente viu, né, foi que o governo Lula ele decidiu regularizar esse mercado, né, criar regras, né, para isso, que de certa forma eram necessárias, né, principalmente para garantir que, né, a população não esteja se prejudicando com essas casas de apostas. Mas o que a gente viu também é óbvio, né, mais imposto. Então, imposto sobre isso também. Tá? Basicamente, então, para você entender, para uma empresa de, né, para uma Bet funcionar no Brasil, primeiro de tudo, ela tem que pagar uma outorga de 30 milhões, tá? Nada mais é um cashinho ali, né? Um dinheiro que ela tem que pagar só para poder funcionar. É obrigatório, tá? E além desse cashinho, né? Desse dinheiro que ela tem que botar no governo para ter essa licença, né, de operação, além disso, ela vai pagar 12% de imposto, né, sobre o faturamento que ela tiver com os jogos, de certa forma, que basicamente é o que sobra depois dela pagar os prêmios, né, para os apostadores, tá? E, claro, né, quem aposta na Bet também já pagava imposto, mas continua agora pagando imposto de renda. Agora, acho que uma diretriz do governo, né, de que tem que pagar, né? Talvez antes muita gente nunca declarava isso lá, né? Ah, ganhei R$ 100 da Bet. Eu nunca ia declarar isso. Agora o governo exige que seja declarado. Então, assim, é mais uma fonte de arrecadação para o governo. E 18º imposto é o imposto sobre o aço e o ferro, tá? Eles são a base da indústria, né? Construção civil, infraestrutura, ponte, ferrovia, tudo isso usa muito aço e ferro. E aí, em 2024, o que a gente viu foi o Lula, né, aumentando o imposto, mas principalmente porque ele deixou as regras de importação para quem quer trazer aço e ferro para cá mais limitadas, tá? Então, papo de sempre, vamos proteger a indústria nacional, blá blá, tá? Principalmente da Ásia, porque era um competidor bem forte, né, com preço muito baixo para essas matérias-primas, mas o que a gente viu, né, foi o governo criando cotas de importação para vários tipos de aço. Então, até um certo limite, você tinha só um imposto normal ali, né? Não sei exatamente qual era esse limite, se era em peso, em valor, enfim. Mais uma vez que você
passasse do limite da cota, você teria que pagar um imposto de 25% para você trazer, a aço ou ferro para o Brasil, tá. Basicamente, de novo, né, o papinho do governo, proteger o Brasil, proteger a indústria nacional, mas no fim, né, quem compra aço, quem compra ferro, pagando mais caro de novo, tá. 19º imposto, foi a reoneração da folha, tá. Esse é o vamos dizer que é o último imposto ali de 2024, né, mas bem impactante, tá. Basicamente, folha de pagamento, né, ela é o custo que a empresa tem com salário, com INSS, com encargos de cada funcionário, tá. Que a gente tinha antes, né, é que alguns setores, vários deles tinham, um benefício, tá. Porque ao invés de pagar 20% de INSS, por exemplo, sobre a folha, eles pagavam uma alíquota menor sobre o faturamento, principalmente para incentivar emprego, né, para fortalecer a indústria de certa forma, né, esses setores que eram beneficiados. E aí o governo Lula falou: "Não, vamos acabar com esse benefício, todo mundo volta a pagar 20% de imposto sobre a folha de salário". Então, não tem mais, né, benefício para ninguém. E o grande impacto disso é que os setores mais atingidos são justamente os que empregam muita gente, né. A gente tem ali transporte, construção, tecnologia, comunicação, né. Então assim, de novo, a gente vê o custo do funcionário subindo, a empresa acaba contratando menos, né, ou às vezes tem até que demitir, porque o custo do funcionário está maior, e também repassando o custo, né, no preço final para o consumidor, e eu e você pagando mais caro por um serviço. Então, de novo, esse imposto, né, não aparece, não é um percentual que aumentou, mas é o governo dando um jeitinho, né, mais imposto na folha, você vai ter que me ajudar a arrecadar mais, é o governo fazendo esse papel, né. Bom, fazer uma pausa aqui para respirar, porque o negócio tá feio, né, e a gente só chegou em 2024. Mas o que a gente viu até agora foi o governo tentando ampliar muito a arrecadação, né, e o gasto público crescendo de maneira, né, desproporcional. Mais do que a arrecadação aumentando, o gasto público está aumentando muito mais forte. Então, 2025, o que que a gente vai ver, né, o governo começa a ficar ali numa situação de, pô, que não dá mais para ficar aumentando imposto ali, né, tá difícil. Aonde mais a gente vai tirar carta na manga para aumentar a arrecadação? E aí, o governo começa a olhar mais para o sistema financeiro, tá. Basicamente, a gente vê ali, eh de no até o meio do ano, digamos assim, vários aumentos de impostos, principalmente relacionados ao IOF, tá? O IOF basicamente é o Imposto sobre a Operação Financeira, então qualquer tipo de transação financeira, você usou seu cartão de crédito, você pegou um empréstimo, comprou dólar, né? Tudo isso se incide o IOF, né? Porque quando o dinheiro, né, passa de uma mão para outra, incide basicamente esse imposto, tá? Então, assim, ninguém entende direito o IOF, então o governo fica tranquilo para aumentar. Então, só para você entender, a gente teve o IOF sobre cartão internacional, ou seja, qualquer compra fora do país ficou mais caro você comprar fora do país, tá? Mesma coisa para câmbio, então comprar dólar, comprar euro, você pagava uma taxa de IOF, agora vai ter que pagar mais. Teve aumento também. Crédito para a empresa, então se a empresa quer pegar um empréstimo, ficou mais caro, ela tem que pagar mais IOF, tá. Seguro de vida, né, até o seguro de vida, que é uma coisa que é para proteger a família, o governo está cobrando mais IOF. Fundo de investimento, também, né, fundo que ajuda a financiar a empresa, o comércio, a indústria, IOF maior, está mais caro. Cooperativas de crédito, tá, para quem não sabe, cooperativa de crédito é aquele banco pequeno, né, normalmente é a união ali de produtor rural, né, de empresários, ou até mesmo de profissionais liberais, e essas cooperativas elas tinham, né, um tratamento tributário diferente, que era justamente para facilitar o crédito, porque meio que o risco ficava ali entre quem era membro da cooperativa, tá, mais ou menos, não vou entrar tanto em detalhe. Mas agora o que a gente viu foi o governo aumentando a cobrança de IOF também nessas operações de cooperativa. Então, se a gente tem uma cooperativa pagando mais imposto, então empréstimo mais caro para quem é membro da cooperativa, menos crédito disponível, né, e menos investimento naquele setor, tá? Então, assim, nem cooperativa escapou, tá? Bom, vamos falar agora do PERSE, tá? Ou fim, né, do PERSE decretado pelo Lula. Então, basicamente, o PERSE ele é um programa emergencial, tá? Que foi criado ali na época da pandemia para retomada no setor de eventos, tá?
Então, basicamente, era para ajudar, né? Parte de turismo, hotelaria, bar, restaurante. Tá? Esse era o intuito. E o programa, ele basicamente ele dava isenção de imposto, tá? Tipo, o imposto de renda de pessoa jurídica, o CSLL, que a gente já comentou, PIS, COFINS, tá? Basicamente, porque essas empresas, né, elas ficaram fechadas durante toda a pandemia. Então, a ideia era ajudar essas empresas, né, nessa retomada. Então, basicamente, o que a gente viu, né, em 2024 foi, perdão, 2025 foi o governo encerrando o PERSE antes do prazo original, né? Então, essas empresas perderam essas isenções e voltaram a pagar os impostos cheio, né? Então, ali quando essas empresas estavam começando a se levantar do tombo que elas tiveram com a pandemia, o governo foi lá e falou, ó, acabou essa ajuda, tá? Então, o governo, né, chamou isso de ajuste, mas o que a gente viu foi esses setores extremamente afetados justamente no pior momento, né, onde eles mais precisavam de ajuda, de certa forma. Bom, por fim, vamos falar do imposto, né, ou do primeiro imposto de 2026, talvez, que é o imposto de renda, para completar a nossa lista aí dos 27 impostos que o governo aumentou, criou. Em 2026, basicamente, o Lula anunciou uma mudança importante. De um lado, né, ele estava prometendo ali isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais, e ele fez, tá? Isso já está aprovado, já está. Agora em 2026 já são esses os valores. Então, assim, muita gente vai deixar de pagar o imposto de renda agora esse ano, né? Mas tem um outro lado, né? Para compensar essa perda de arrecadação, o governo também anunciou um imposto mínimo para quem ganha mais. Então, o outro lado vai pagar mais imposto, tá? Então, a gente tem ali pessoas com renda de acima de 50 mil que vão começar a pagar o imposto mínimo, mesmo que elas tenham dedução, mesmo que elas tenham, né, as formas delas de pagarem menos imposto. Então, quem ganha mais vai pagar mais imposto. E acho que o mais importante é que esse custo ele não some, tá? Quando alguém deixa de ganhar dinheiro, basicamente isso se transforma em menos investimento, empresa mais cautelosa, né? Menos dinheiro circulando. Então, assim, pode soar como um alívio para todo mundo que ganha até 5 mil reais, mas para quem ganha mais do que isso, é aumento garantido de imposto, né? Então, assim, a conta está fechando com mais imposto. Então, para fechar, né, esse vídeo, tanto quanto longo, né, desses 27 impostos, vou deixar aqui um trechinho de uma reportagem, tá, exibida no Globo, só para vocês terem ideia, que até a Globo, né, até a emissora, né, Globo já está contra o governo, de certa forma, mostrando, né, esse panorama do Brasil, tá? Vamos dar uma assistida aí. Deixa eu dar um play aqui também, ó. O governo gastou muito mais do que arrecadou com impostos e o rombo foi de 58 bilhões de reais. As empresas estatais também ficaram no vermelho, déficit de 5,9 bilhões de reais. Só estados e municípios tiveram superávit. No balanço final, o setor público terminou o ano passado com um buraco de 55 bilhões de reais, uma piora em relação ao ano anterior, que já tinha sido de déficit. O desempenho das estatais federais foi o segundo pior da série histórica do Banco Central, que começou em 2002. Segundo economistas, esse rombo foi influenciado principalmente pela crise financeira dos Correios, que acumulou um prejuízo de 6 bilhões de reais até setembro. O balanço da estatal no ano ainda não foi divulgado. Os Correios vão reabrir na próxima semana as inscrições para o plano de desligamento voluntário, para cerca de 15 mil funcionários até 2027. A medida faz parte do plano de reestruturação anunciado pela estatal. No final do ano passado, os Correios fecharam um empréstimo de 12 bilhões de reais com garantia do Tesouro Nacional para tentar recuperar o caixa, continuar as operações e quitar ou renegociar dívidas em atraso. Nós vimos esse resultado mais dramático está nos Correios. Uma empresa que foi mal governada, logo mal gerida, com prejuízos enormes, uma coisa catastrófica que agora estão tentando sanar. É uma empresa que deveria ter sido privatizada, não foi. Enfim, e agora realmente o custo não é apenas para o Tesouro, para a sociedade é muito grande. A sequência de déficits do governo contribui para a disparada da dívida pública, um indicador da saúde financeira do país. Em 3 anos, ela subiu 7 pontos percentuais. E quanto maior a dívida, maiores os juros que os investidores cobram para financiar o governo. Em 2008, quando o Banco Central adotou a atual metodologia,
a dívida pública correspondia a 56% do produto interno bruto. No ano passado, chegou a 78,7% do PIB, 10 trilhões de reais. E estimativas do governo apontam que a dívida vai continuar crescendo ano a ano até chegar a 88,6% do PIB em 2032. É isso, gente. Então, basicamente o que a gente vê ali, né, é o governo aumentando muito imposto, né, tentando arrecadar mais o máximo possível, o intuito, né, de melhorar os programas ou ampliar os programas sociais. Então, o Bolsa Família foi um deles, né, com recorde de beneficiários, Pé de Meia, o Gás do Povo e agora também com a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil. Né? Então, o que a gente vê é que mesmo com essa arrecadação recorde, o governo ainda gasta muito e o gasto está crescendo muito mais do que o quanto ele está conseguindo receber. É isso, vídeo bem longo, mas espero que vocês tenham gostado do conteúdo e deixe seu comentário agora, escreve sua opinião sobre esses 27 impostos, sobre o cenário do Brasil hoje e se inscreve no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo. Valeu!